pão, manteiga, azeitonas e pimentão. Quando percebi que ter membrana é uma característica de vida inteligente, passei a estudar mais detalhadamente sua função e estrutura. Criei um lanchinho gostoso, para ilustrar a estrutura básica de uma membrana celular. Na verdade, é um sanduíche simples de pão com manteiga, mas para tornar a analogia mais completa, resolvi adicionar azeitonas de dois tipos: as simples, furadas no meio, e as recheadas com pimentão. Quem sabe cozinhar, por favor, não faça cara feia. Essa guloseima já faz parte de meu curso. Quando não a menciono, meus alunos ou a plateia sentem até falta. Vejamos então como funciona a membrana de sanduíche. Faça um sanduíche simples de pão com manteiga, sem azeitonas, para representar uma parte da membrana celular. Despeje sobre ele uma colher de chá de corante. Como pode-se ver na ilustração seguinte, o corante atravessa o pão, mas para, ao chegar na camada de manteiga, pois a substância oleosa age como uma barreira. Vamos fazer outro sanduíche de pão com manteiga, desta vez enfiando as azeitonas furadas e as recheadas na camada de manteiga. Se despejarmos corante sobre a fatia de pão e cortarmos o sanduíche ao meio para ver o que aconteceu em seu interior, veremos que o resultado é diferente. Quando o corante chega às azeitonas recheadas, para da mesma maneira que parou na manteiga, mas atravessa facilmente o furo das azeitonas sem recheio, passa pela outra fatia de pão e desce até o prato. O prato representa o citoplasma das células. Ao passar pela azeitona, o corante consegue atravessar a barreira de manteiga e chega ao outro lado da membrana. É importante para as células que as moléculas consigam atravessar essa barreira. Usando ainda o exemplo do sanduíche, o corante representa o alimento que mantém as células vivas. Se a membrana fosse um sanduíche simples de pão com manteiga, o recheio formaria uma barreira intransponível que impediria a vasta gama de sinais de energia molecular que compõem o ambiente de atravessá-las e de interagir com elas. Morreriam então, pois não receberiam nutrientes. Ao adicionarmos as azeitonas furadas, permitindo que as informações e os alimentos penetrem na célula, reproduzimos o sistema da membrana, um mecanismo engenhoso e vital que permite a entrada de nutrientes selecionados em seu interior. A manteiga do sanduíche representa os fosfolipídios da membrana, um de seus principais componentes. Apresentarei mais adiante o componente azeitona. Costumo chamar os fosfolipídios de esquizofrênicos, porque são compostos tanto de moléculas polares quanto não polares. Você deve estar se perguntando qual a relação entre as duas coisas, certo? Mas ela existe. Todas as moléculas de nosso universo podem ser classificadas em polares e não polares, dependendo do tipo de elemento químico que une seus átomos. A carga positiva ou negativa de cada uma delas estabelece essa polaridade e faz com que elas funcionem como ímãs, atraindo ou repelindo umas às outras. Moléculas de água e de tudo o que se dissolve em água são polares. Já as de óleo e de todas as substâncias que se dissolvem em óleo são não polares. Não há cargas positivas ou negativas entre seus átomos. Lembra-se do velho princípio de que água e óleo não se misturam? Pois o mesmo se aplica às moléculas polares de água e às não polares de óleo. Para visualizar a ausência de interação entre as duas, pense em um vidro de molho italiano de salada. O óleo e o vinagre se misturam quando o sacudimos, mas se separam assim que o colocamos sobre a mesa. Isso ocorre porque, assim como as pessoas, as moléculas preferem ambientes que lhes tragam estabilidade. Por isso, as moléculas polares do vinagre vão sempre em direção a ambientes polares, de água, ao passo que as não polares do óleo procuram o ambiente não polar. Já as moléculas fosfolipídicas, que possuem regiões de lipídios polares e não polares, têm dificuldade em procurar ambientes estáveis. A parte de fosfato de sua constituição procura a água enquanto a parte lipídica, que não combina com ela, procura um ambiente estável onde possa se dissolver em óleo. O micrografia acima mostra a membrana da célula na superfície de uma célula humana. As camadas claras e escuras da membrana da célula são o resultado da organização das moléculas fosfolipídicas,
no lado interno. O centro mais claro, equivalente à manteiga do sanduíche, representa a zona hidrofóbica formada pelas extremidades dos fosfolipídios. As camadas escuras acima e abaixo da zona lipídica central, que equivalem às fatias de pão, representam as cabeças do fosfato, que adora a água, na célula. Voltando ao sanduíche, os fosfolipídios têm formato parecido com o de um pirulito, só que com 2 palitos. Veja a ilustração. A parte redonda do pirulito tem cargas polares entre seus átomos e corresponde ao pão do nosso sanduíche. Já a parte dos 2 palitos não tem polaridade e corresponde à manteiga. Como essa manteiga não tem polaridade, os átomos e moléculas com carga negativa ou positiva não passam por ela. Na verdade, esse centro lipídico funciona como isolante, o que evita que a célula seja bombardeada por todos os tipos de molécula do ambiente ao seu redor. Mas a célula não sobreviveria se a membrana fosse igual à do sanduíche simples de pão com manteiga. A maior parte de seus nutrientes é formada por moléculas polarizadas, e elas jamais conseguiriam atravessar uma barreira desse tipo. E a célula também não conseguiria expelir seus dejetos polarizados.